Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Nós estamos nessa série Dirigindo a Sua Vida. E eu quero nessa noite ministrar a quinta mensagem de 7 que nós vamos estar aqui compartilhando. Feche os teus olhos, vamos orar. Para que em nome de Jesus eu e você saiamos daqui nessa noite melhores do que nós entramos. Pergunte para você mesmo, qual o sentido da minha vida? O que dirige a minha vida? Para que ou por que eu estou aqui? Senhor, em nome de Jesus, essas perguntas que costumeiramente vêm à nossa mente, qual o sentido da nossa vida? O que dirige a nossa vida? Onde nós chegaremos se estamos caminhando, se vamos caminhar para sempre do jeito que estamos caminhando? São perguntas que muitas vezes nos confundem, nos confrontam. E que nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento. Que em nome de Jesus, saiamos daqui esclarecidos acerca de questões que ainda estão vagando em nossa mente. E que a começar por mim, Deus, o Senhor mude o nosso ser e que saiamos daqui melhores do que nós entramos em nome de Jesus. O Senhor tem total liberdade para trabalhar nesse ambiente, para tratar emoções, corações e resolver pendências que há em nós. Portanto, ó Deus, tome a minha boca, Deus. Eu somente sou um pregador pecador, mas pela tua misericórdia e graça, que o Senhor haja nesse lugar, trazendo vida e vida em abundância para todos que aqui estão. Essa é a nossa oração, Deus, crendo que algo novo do Senhor vem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Qual o sentido da vida? Qual é o sentido da vida, da sua vida? Pessoas buscam prazeres em esporte, pessoas buscam prazer em um lazer, um hobby ou algo do tipo. Mas a vida não se limita a simplesmente isso. Eu quero falar com você hoje sobre esse tema tão pertinente para os nossos dias, já que vivemos tanta superficialidade. As pessoas vivem como se tivessem mais 500 mil anos para viver ainda. As pessoas não se preocupam em fazer coisas boas ou ruins, em protelar, em procrastinar, em atrasar, em amar, porque elas pensam que ainda falta muito tempo. Não, eu ainda estou com 30 anos, eu ainda estou com 40 anos, eu ainda tenho 20 e poucos anos. A síndrome dos 20 e poucos anos vai alcançando os 30, daqui a pouco 40, daqui a pouco 50 e nada mudou. Quero falar com você sobre a sua vida aqui é temporária. Você pega o seu esboço aí, nós vamos fazer aqui os principais apontamentos de Deus nessa mensagem. Salmo 39, versículos 4 e 5 diz o seguinte: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo. Pensa aí, ó, um palmo. Um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. E também o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,18, nos ajuda, facilitando um pouco o texto, melhora e diz o seguinte: ó, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Eu quero te dizer nessa noite que tudo isso que você está vendo aqui vai durar tempo. E esse tempo é muito curto. Eu tenho conversado com os líderes, por exemplo, até o nosso ambiente, em nome de Jesus, futuramente vai mudar-se por completo aqui. Vamos decorar melhor, vamos pintar, vamos fazer um monte de coisinha aqui, você vai ficar sabendo conforme o tempo. Sabe por que nós vamos fazer isso? Porque isso aqui é transitório. Nós não podemos viver nem no mesmo ambiente durante muito tempo com as mesmas coisas. Nós temos que passar por renovação até dos móveis, até do corte de cabelo, até do estilo de vida, de viver, saúde, até as coisas que você come, os lugares onde você vai. Tudo isso vale a pena renovar-se. Tenho conhecido pessoas e conforme o tempo de intimidade eu dou pitaco. E aí, quanto mais perto nós chegamos, mais fácil fica de conversar. Lembro-me do ano passado, estava conversando com uma mulher de aproximadamente uns 40 anos, que se tornou amiga da nossa família. E aí eu disse um dia para ela, eu falei, você não faz unha? Dela toda tímida assim, nossa pastor, eu não faço unha. Eu falei, você tem condições, filha, faz unha. Seu marido ia gostar de ver você diferente, tal. Essa mulher toda quarta-feira faz unha agora. Esse tempo atrás eu estava na casa dela, ela me chamou, veio agradecer, pastor, obrigado.
porque o Senhor resgatou minha feminilidade. Eu já estava meio despreocupada com cabelo, com corte de cabelo, com unha, com detalhes que no ano passado eu tinha. Falei, renova. Para outras eu cheguei e falei, corta o cabelo, filho. Vamos dar um look novo, dar uma alegria nova. Para outros eu disse, muda os móveis da sua casa. E graças a Deus, todos os discípulos eles fizeram. Porque isso aqui tudo é transitório. Imagina você viver 60 anos deitado na mesma cama. Pensa. Marido, fica a dica aí, tá? Se sua cama já está meio com a marca do seu corpo assim, já tem sua identidade ali, troca, pinta uma parede da casa de cor diferente, troca os móveis, se não der para trocar de comprar novo, muda a disposição deles na sala, no quarto, já dá uma renovada. Viver ao mesmo tempo, olhando as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, não vale a pena. A vida é feita de momentos, e esses momentos têm que ser diferentes do momento que já passou. Você não pode viver no mesmo jeito emocionalmente falando, você não pode viver do mesmo jeito nem fisicamente falando, esteticamente falando, e muito menos ainda espiritualmente falando. Em algum momento, a sua vida espiritual tem que dar uma guinada. Você tem que ir para um outro nível com Jesus. Não dá para manter a mesma espiritualidade para toda a vida. A Bíblia diz que temos que conhecer o Senhor e o quê? Prosseguir em conhecer. Nós não podemos ter o mesmo nível de entendimento da palavra, o mesmo nível de entendimento de batalha espiritual, de vida com Deus, que nós tivemos nos primeiros passos com Jesus. Se a sua vida, ela caminhou durante um tempo, de maneira que houve um progresso, mas ela se estagnou depois, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A sua vida é temporária. Por isso você precisa agora decidir mudar. Porque o tempo está passando. Existe uma frase que eu não sei dizer ela no latim, mas traduzida ela diz assim: os tempos mudam e nós mudamos com eles. Conversando com uma pessoa essa semana, um jovem, 33 anos. Aí ele disse para mim assim: eu não dou conta de celular não. Meu celular é esse aqui mesmo, que dá mandar mensaginha, fazer ligação e tal. Esse negócio de smartphone, iPhone, BlackBerry, essas coisas aí, tecnologia não é comigo não. Eu falei, cara, você vai ficar para trás. Eu falei assim, não é uma lei de Deus, nós temos que ter um smartphone. Eu falei, mas você é um cara que vive num mundo que, se você não entrar naquilo que nós estamos vivendo, você vai ficar totalmente fora do contexto. Você liga a televisão hoje em dia, se você não está contextualizado, você não entende nada. Converso com pessoas o tempo todo. Tem pessoas que ouvem falar, aconteceu um negócio em Santa Maria. O que é Santa Maria? Tem gente que nem sabe o que aconteceu lá, gente. Está tão desligado do que está acontecendo na atualidade, que nem sabe o que aconteceu, nem das coisas piores e das melhores. Por exemplo, hoje aconteceu uma coisa muito triste, São Paulo perdeu o Corinthians. Essa notícia eu não quero ficar falando dela aqui. Vamos passar para outro ponto. Você tem que se esforçar para se atualizar em tudo que diz respeito à sua vida. Mas não simplesmente se atualizar, mas mudar a sua forma de pensar, seus comportamentos, seus relacionamentos, até a sua forma de ser. Eu quero aqui que você anote duas coisas aí para que você viva a sua vida aqui na Terra da melhor forma possível. Duas coisas precisam estar bem definidas aí no seu coração. Primeiro, com relação à eternidade, a vida aqui é extremamente breve. E segundo, com relação à vida aqui na Terra é temporária e frágil. Com relação à eternidade, a vida aqui é extremamente breve. Com relação à vida aqui na Terra é temporária e frágil. Muito temporária e frágil. A sua vida não vai durar 500 anos. Você não vai viver como Matusalém viveu. Você não vai viver como Noé viveu. Algo que eu tenho provado e visto isso é que, apesar de nossa vida exterior estar sendo cada dia piorada, digamos assim, a nossa vida interior pode a cada dia ser melhorada. Isso prova para nós que de dentro sempre flui uma glória que não envelhece. Por isso que você precisa se preocupar mais do que está dentro de você com o que está fora de você. Abraão teve um filho com 100 anos de idade. Isso prova que o que está dentro ainda continua funcionando. Amém? O apóstolo Paulo estava preso um dia
E ele, apesar de exteriormente estar assim num caos, o seu pé, naquele tempo as cadeias amarravam os pés dos presidiários, grudavam no final da cela, para que eles ficassem ali, presos, limitados a caminhar até mesmo ali dentro. E o apóstolo Paulo, com correntes presas nos seus pés, nas suas mãos, ele cantava louvores a Deus. A sua face exterior, o contexto que estava à sua volta poderia estar um caos, mas interiormente ele mesmo estava sendo transformado. Você precisa se preocupar muito, porque os dias estão passando. Agora há pouco mesmo, era 2005, 2008, 2010, 2011, já estamos em 2013, e agora há pouco você estava comemorando a ceia com a sua família de virada de ano. Nós já entramos em maio. Já se passaram 5 meses desse ano. E a minha pergunta é, quem era você em janeiro e quem é você agora em maio? Mudou alguma coisa ou não? Se não mudou nada, tem alguma coisa errada. Se mudou só um tiquinho, também tem alguma coisa errada. Já foi quase metade do ano. Pensa, gente. Daqui a pouco acabou. Oh, passou. A vida, a Bíblia diz que ela é igual uma neblina, um sopro. Olha o sopro, quanto tempo que dura. O som alto já abaixa, vai ficando fraquinho até que some. A neblina, você sai de manhã, aquele negócio tudo branco. O inverno está chegando, vai piorar um pouco mais isso. Daqui a pouco a neblina vai sumindo, acabou, passa. Muito rápido. Você tem dado valor necessário às pessoas que estão à sua volta? Você tem se preocupado em crescer ou transformar-se, como a Bíblia diz, de glória em glória? Você não pode ser mais o mesmo. Quando você vai num consulado, vamos dar o exemplo aqui do consulado americano. Hoje em dia você, feito o processo, você sendo aprovado, você tem um visto que te qualifica durante 10 anos a ir e voltar dos Estados Unidos livremente. Mas você não pode ficar lá por tempo indeterminado. Esse visto, uma hora, ele vence. E você é obrigado a voltar. Senão a embaixada te pega e lascado você está. Assim é com todos os países que se exige esse visto sendo aprovado para que você entre naquela nação. Deus deu um visto para você viver na terra. E esse visto é temporário. Você não vai ficar aqui para sempre e nem pode ficar aqui para sempre. A medicina está tentando isso há anos, mas o máximo que eles conseguiram fazer foi uma ovelhinha Dolly. O máximo que eles conseguiram fazer foi replicar um animal. Mas existem pesquisas e pesquisas e planos para se fazer um coração, por exemplo, igual ao do Homem de Ferro. Sabe o Homem de Ferro, que ele trocou aquele coração de carne e colocou aquele coração de robô dele? Não existe isso, gente, só em filme. Gosto muito do Homem de Ferro e eu recomendo você assistir o Homem de Ferro 3. Tá muito bom. Mas aquilo lá na realidade. As pessoas estão reproduzindo cérebros artificiais. Não vai ter o mesmo potencial que o seu cérebro tem. Deus te deu e te fez com prazo de validade para viver aqui na terra. Você vai ficar estragadinho uma hora. Uma hora a pele sua não vai ficar lisinha assim igual está hoje, não. Uma hora você não vai dar conta mais nem de fazer aquilo que você mais gosta com a sua esposa, com o seu marido. Uma hora o esforço de subir uma escada vai ser o esforço que hoje você tem de correr talvez muitos quilômetros. Para subir 2, 3 degraus vai ser quase o mesmo esforço. Vai exigir muito do seu corpo algumas coisas futuramente. E agora é a hora de você começar a avaliar isso. Não é quando chegar a escassez de algumas coisas, a falta de algumas coisas, que daí você vai querer viver. Eu vejo um monte de tia querendo viver como menininha hoje em dia. Sabe por quê? Porque não aproveitaram o tempo de adolescente e jovem. Conheci uma pessoa na nossa igreja e tive que um dia chegar como pastor e chamar e falar: filha, você não é uma garotinha não. Essa sopa que você usa aí, suas filhas têm que usar. Toma jeito. Se você não aproveitou uma etapa da sua vida, ela já passou. Imagina alguém que cresce sem infância e com 40 anos quer brincar de hominho, boneca. É mais ou menos assim. Só que se trocam as bonecas pela estética, se trocam as bonecas pelo jeito de falar. Hoje em dia, eu vejo um monte de amigos meus que ainda não conhecem a Jesus com 20, 22 anos e as suas namoradas com 40, 45.
Porque para elas, a idade daqueles meninos está quase que pareando. Só que essas mulheres estão descendo um nível e esses caras pensando que já estão no outro nível. Essa mulher pode me bancar, pode me sustentar. E ela pensando que o meninão está na idade dela. Só que ela entra na galera do cara, só menininha de 22, 23, as meninas tudo lisinha. E ela já não está dando jeito mais não. E aí o que acontece? A autoestima vai lá embaixo. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Amém? Testifica para você? Se nós não tomamos cuidado, nós chegamos a esse estágio. De começarmos a olhar para trás e dizer assim, essa etapa da minha vida aqui tem um buraquinho. Então deixa eu voltar alguns passos e voltar a viver o que eu não vivi lá atrás. Eu olho muito isso, a vida do meu irmão, que com menos de 10 anos, ou quase 10 anos, foi responsável por assumir a paternidade da casa. Papai foi embora, ficou 2 criancinhas, uma de colo e eu com mais um pouquinho de idade. E minha mãe trabalhando para lá e para cá para sustentar essa galera toda aí. E meu irmão fez o quê? Assumiu o papel de pai. E aí o que acontece? Meu irmão hoje com 4 anos mais velho que eu, mas parece que ele tem 12 anos mais novo que eu. Imaturidade, age de maneira inocente, não sabe conversar, é meio bobado. E tudo isso, se nós não tomarmos cuidado, acontece com a gente. Ou nós avançamos um nível, e aí nós estamos no estágio errado também, porque mais pra frente a gente vai voltar um nível. Se hoje você está avançando para ser alguma coisa, uma pessoa que você não é, por exemplo, você é jovem e quer só conversar assunto de adulto, quer ser um madurão, vai acontecer o quê? Que você está pulando essa fase de juventude, você vai avançar. Daqui uns 10 anos você vai querer voltar, porque você não viveu essa fase aqui. Eu digo para as crianças, filhos de amigos meus são próximos, eu digo assim, ó, deixa a criança brincar, ralar joelho, fazer lambança, porque faz parte da idade. Certa vez eu vi uma mãe, o menino brincando de espada com outro amiguinho, daqui a pouco pegou uma arma de água lá, ficou já fingindo que estava atirando, minha mãe toda desesperada, não pode, violência, é arma, é espada. Eu falei, ó, se você não deixar o seu filho brincar com isso aí agora, você vai criar uma menina, você vai criar um menino. Porque isso aí faz parte da identidade de uma criança homem, de um menino. Aí o que acontece? Não é muito violento, não é muito agressivo, então tira tudo. O que acontece? Se tirou, na verdade, não foi um brinquedo, se tirou a identidade de uma pessoa. E o mesmo acontece com a menina quando cresce num contexto de menino. Quando cresce num contexto de pai, de irmão, de sempre estar com o homem, sempre estar com o adulto. Essa mulher que naturalmente amadurece mais do que o homem, mais rápido do que o homem, ela começa a ter atitudes também descontroladas. De pensar como homem, ouvir histórias do tipo, a mãe dizendo, homem é tudo igual, uma frase que é um jargão no nosso país, homem é tudo igual. Aí a menina cresce dizendo assim, quer saber? Vai chegar alguém na minha vida que vai me fazer sofrer tanto quanto minha mãe sofreu. Então eu não quero saber de homem não. E também foge da sua identidade. Deus quer fazer nós vivemos pensando assim, é breve, é passageiro, é rápido demais, para que nós nos preocupemos com todos esses assuntos. Não pular etapas, passar etapa por etapa, degrau por degrau. Olhando para trás e vendo se eu estou fazendo tudo direitinho, se eu não estou deixando nada em a ver, se não está ficando uma lacuna aqui, outra lacuna ali. Olhe para a sua vida hoje e veja se você mesmo não está pulando de repente etapas na sua vida como pai, mãe, mulher, homem, filho, filha. Analise tudo isso. Vamos então analisar aqui algumas coisas que eu e você precisamos nos lembrar. Deus tem algo melhor e maior para a sua vida. Quando eu digo melhor e maior, é sobre aquilo que você está vivendo hoje. Hoje. Você acha que já chegou na sua melhor versão, sim ou não? Sim ou não? Amém. Esse é um primeiro passo. Você precisa saber disso e praticar isso. Você precisa, na verdade, se lembrar disso todos os dias. Deus tem algo melhor e maior para mim. Não é um jargão, não é nada que nós dizemos como frase de efeito. É uma verdade bíblica. Está lá em Filipenses 3, versículo 19 e 20. Diz o seguinte, o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando você pensa na perspectiva de que essa vida é breve e temporária e que daqui a pouquinho você está no céu, resolve os problemas. Eu tenho visto pessoas chorando
por causa da ausência de dinheiro. Eu tenho visto pessoas chorando por causa da ausência de alguém. Eu tenho visto pessoas chorando por causa da ausência de um namorado, de uma namorada. Tenho visto pessoas chorando porque foram mandadas embora do emprego. Tenho visto pessoas chorando porque foram decepcionadas numa amizade ou num nível de relacionamento de intimidade, como é a amizade. E não há nada de errado nisso. Chorar faz parte. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há o dia que tem que chorar. Existe tempo para tudo. E aí o texto diz lá, tempo para chorar. Só que a mesma Bíblia que diz que tem o tempo para chorar, ela diz quanto tempo é que se deve demorar o choro. Quanto que é, gente? Uma noite. Uma noite se resume em quantas horas? 12 horas. O tempo bíblico de choro é 12 horas. Aí lá na frente nós vamos ver Deus dizendo assim: o inferno é lugar de choro e ranger de dentes. Agora vamos voltar a todos os versículos que nós analisamos. Se existe um tempo para chorar, e a Bíblia diz que o tempo é 12 horas, mas Deus diz que no inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Se o seu choro passou de 12 horas, você está tendo um choro infernal. Um choro que Satanás já conseguiu conduzir suas emoções para perto dele. A nossa preocupação, Deus diz, tem tempo determinado para começar e acabar. Começar e acabar. O choro, quando acaba, é porque você e eu, apesar das coisas não terem mudado, nós temos a convicção de Deus já agiu na situação. Choro, você tem que aprender uma coisa, ele é semente. E uma noite de choro plantou semente pra caramba. Para colher fruto demais. A Bíblia diz, aquele que semeia com lágrimas, irá colher com cantos de alegria. Chegou o dia de você olhar para esse texto e vivê-lo. Há algo muito maior e muito melhor do que eu consigo visualizar com os meus olhos naturais. É temporário, é passageiro. A Bíblia nos compara e várias vezes ela diz, nós somos forasteiros, somos estrangeiros, somos pessoas que estão passando por aqui, passageiros. Você, quando compra uma passagem de ônibus para uma viagem, você fica a vida inteira lá dentro? Sim ou não? Porque você é o quê? Um passageiro. O passageiro é alguém que entra e sai, porque ele passa por aquele ciclo, aquela estrada, aquele local, aquele tempo dentro do ônibus. A viagem da vida, ela também tem um tempo para acabar. Olha para a sua vida e deseje isso, em nome de Jesus. Nós, como pastores, temos uma missão de ensinar a igreja a trazer Jesus de volta para a terra. Não dá mais para ficar aqui. Eu sei que você tem muitos sonhos. Eu sei que você tem muitos desejos, você quer ver muita coisa. Você quer ainda ter um namoradinho, você quer ainda ter mais um pouco de prazer, você quer ainda ter coisas à sua volta, você ainda quer viajar para lugares que você não conheceu, você quer conhecer a Disney, o SeaWorld e blá blá blá. Você quer casar, você quer ter filhos, mas não tem nada melhor do que você estar com Jesus. Ensine a sua família, os seus discípulos a chamar Jesus para a terra. A Bíblia diz que ele virá quando todo mundo já saber quem ele é. Nossa missão maior aqui, eu insisto em dizer isso, é falar do nome dele para toda criatura. A criatura, a Bíblia diz, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Aquele que ainda não conhece a Jesus é uma criatura, essas criaturas elas anseiam pela manifestação dos filhos. Quantos filhos nós temos aqui? Você precisa se manifestar. Entenda bem esse manifesto aí, tá? Não é de outro jeito, não. Você precisa deixar o Espírito Santo fazer aquilo que ele quer fazer através de você. Chame Jesus para a terra. Quando for orar, diga, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem logo me buscar, está difícil. Isso não é um apelo de morte, não. Fique tranquilo. Essa é uma oração de vida. Você quer estar no lugar, na verdade, que você nasceu. Eu disse hoje de manhã, o céu não é, a terra não é o seu lugar, o céu não é o seu lugar de destino, e nem a terra é sua moradia eterna. O céu é sua origem. Céu não é simplesmente um lugar que você vai para lá. Ah, o céu é meu destino, acabar que eu vou para lá. Não, o céu é sua origem. Você veio de lá. Você nasceu lá. Se não fosse o pecado, nós viveríamos como se estivéssemos lá. Porque nós não morreríamos. Mas o pecado entrou. Através de nós mesmos.
o homem. Por causa disso, nós estamos pagando esse preço caro. Segundo, você não pode viver com o coração dividido. Pensando que a sua vida é temporária, o seu coração tem que ser definido. Você tem que definir nessa noite, a partir desse start que o Espírito Santo está te dando, aonde você quer ficar, com quem você quer ficar, para onde você vai. A divisão diz que você tem, a palavra mesmo já diz, você tem duas opções. Eu estou dividido. Eu não sei se eu quero, se eu não quero. Eu não sei se eu vou ou se eu fico. Lembro quando eu tinha uns 14 anos, tive uma namoradinha. Ele era de Mogi das Cruzes, um pouco distante da minha cidade. E aí, ficava aquele negócio assim, você vai vir aqui, eu vou aí, final de semana, aquele negócio muito livre, muito solto. Não sei, eu tô meio assim. Eu também tô meio assim. Se ninguém toma decisão, ninguém vai ao encontro de ninguém. Jesus já tomou a decisão dele, ele já morreu por você. Ponto. Agora é sua hora de tomar a decisão por ele. Qual que é a sua decisão? Para onde você vai? Eu não estou dizendo, nesse aspecto, para o não salvo somente. Para você que é salvo também. A vida não é de tomar uma decisão por Jesus e pronto, acabou. A vida é um ciclo que todos os dias nós precisamos nos converter novamente. Porque senão, nós nos dividimos. Quando você liga o computador, se você não cuida, você se divide. Jesus, obrigado até aqui, mas agora eu vou para o caminho que eu quero trilhar. Quando você está falando no telefone com alguém do sexo oposto, ou até mesmo do mesmo sexo, você tem que tomar cuidado se aquela conversa vai para o caminho que você está deixando ela ir, ou se você vai acabar a conversa ali. Senão você diz, Senhor, desculpa, mas aqui eu estou dividido, eu vou fazer isso. Quando aparece a opção de dois lugares na sua mente, ficar em casa, ou ir para esse lugar, ou ir para esse lugar, e você escolhe ir para esse lugar, que não é um lugar que Jesus está ali, você está dizendo, Jesus, obrigado até aqui, mas eu prefiro ir para cá. E você está se dividindo. Jesus não está afim de morrer, ele não esteve afim, e ele não fez tudo que ele fez para você escolher agora se quer ficar hora com ele, hora sem ele. Não, a sua decisão tem que ser definitiva. Com Jesus é tudo ou nada. Eu penso que Jesus prefere a sua vida por completo, ou ele não prefere nada. Porque se é para viver com você pela metade, ele na verdade não te tem por inteiro, ou seja, ele não te tem. Quantos são casados pela metade aqui? Quantos têm filhos pela metade? Quem já esteve meia grávida? Quem esteve meio morto? Não tem isso. Uma vez, pastor, eu acho que eu estou grávida. Tudo bem, se achar que está grávida, tudo bem. Eu estou meio grávida. Como que é meio grávida? Só vê as pernas e o braço, não vê a cabeça? Como que é isso, meio grávida? Só vê metade do corpo? Não existe isso, gente. Ou você está grávida ou você não está grávida. Ou você está com Jesus ou você está sem Jesus. Ou você vive completamente rendido a Ele, ou você vive do seu jeito, cuidando das suas coisas. Tiago 4,4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? A pergunta do Tiagão aí. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Se os prazeres do mundo são ou têm um nível de amizade com você, está dizendo que você é amigo de Deus. Se com o seu dinheiro você consegue trair a Deus, você está traindo Deus como Judas traiu. Se com o seu coração, entendimento e sua vida, você consegue fugir do propósito de Deus, mesmo já tendo Ele vivendo em você, você está vivendo como inimigo de Deus. Quantos tem um amigo aqui? Um amigo, pelo menos. Um amigo. Amém. Você consegue pensar na possibilidade de fazer algo assim muito grave com essa pessoa? Vamos dar exemplos aqui. Esse seu amigo ou sua amiga tem uma esposa ou um marido. A sua mente consegue conceber você saindo com a esposa ou o marido dele ou dela? Sim ou não? Sim ou não? Não dá conta. Você consegue conceber você entrando na casa desse cara num horário que ele não está lá e ele deixou a chave para você cuidar e mexendo nas gavetas e roubando alguma coisa desse amigo? Sim ou não?
Se nós não conseguimos nem conceber a natureza desses exemplos com amigos daqui da terra, quanto mais com Deus. O que nós fazemos às vezes? Traímos a Deus com as nossas atitudes. Uma vez eu disse, as pessoas convidam a gente às vezes para pregar. Essa semana mesmo eu recebi um e-mail e eu me sinto ofendido com isso. E a pessoa me disse assim, cara a cara: pastor, eu queria que você fosse pregar no congresso da nossa igreja, de jovem, tal. Falei, vamos assim, tudo bem, tal. Que dia que é, que horário que é? Não, eu vou te passar o dia, o horário, o local, mas eu queria saber primeiro quanto é. Eu falei, você está me achando cara de prostituta? Ela olhou para mim assim, meio preocupada. Eu falei, por que, pastor? Eu falei, eu sou noiva. Não sou prostituta. A prostituta tem valor. Ela cobra por hora de trabalho. Eu recebi de graça. Eu não tenho valor. Não, é que... Eu falei, não, tudo bem. Eu entendi a pergunta da irmã. Mas eu não tenho valor. Eu não sou um pacote. Outra vez, e essa por e-mail, foi menos difícil para ela talvez ouvir isso. O pastor queria saber quanto tempo que é que o senhor prega e quanto que é o tempo. Eu falei, aí você me chamou de prostituta mesmo. Aí não está brincando comigo. Mas sabe o que acontece? E eu fui ensinar, na verdade, um princípio para essas duas pessoas, mas a própria igreja se tornou uma prostituta. Em muitos aspectos. E não digo igreja pastor, não digo igreja o ambiente, não digo igreja simplesmente liderança. Os membros, porque nós somos igreja, amém? Você e eu somos igreja. Nós nos vendemos para muitas coisas muito fúteis. Com medo de perder uma amizade, nós dizemos assim, eu vou sair com você, vou fazer isso que você me chamou para fazer, e eu vou abandonar Jesus por esses minutos aqui. Você se vendeu. Isso é atitude de prostituta. Quando você diz para Jesus, Jesus, eu vou fazer tal coisa, mas nesse momento específico eu prefiro ceder para esse relacionamento. Uma vez conversando com um jovem, ele disse, pastor, eu faço sexo com a minha namorada porque senão ela termina comigo. Eu falei, quer dizer que a lealdade sua para Jesus é menor que a sua lealdade para sua namorada. Muito bem, foi ela que morreu por você, né? E ele muito sem graça disse, não, pastor, não é bem assim. Eu falei, é bem assim, você está explicando isso para mim. Você não quer parar de ter relação com ela, porque ela te fornece o que você quer, mas se você falar não, ela termina com você. Agora Jesus vai voltar e vai acontecer o que com você? Você se entregou completamente a ele ou você está dividido? Pastor, eu tenho que reavaliar. Levantar a mão e vir à frente, receber uma oração, até descer as águas, não significa que você é salvo. Paul Washer que diz isso. O que significa que você é salvo são suas atitudes e se você tem, além do Espírito Santo, os frutos dele. Porque os frutos do Espírito, uma árvore, ela demonstra que tem saúde quando ela tem fruto. Jesus diz isso. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. João 15, o Heitor acabou de ler o texto aqui. Agora, se a nossa árvore, nossa vida, não tem fruto nenhum, nossas atitudes são espontâneas, de qualquer jeito, não adianta nada. As pessoas dizem que pastor é ladrão. E ontem eu vi uma história. Na hora que o pastor pegou o táxi no aeroporto e foi para pregar numa cidade desconhecida. E na hora que o taxista parou o carro na frente de uma igreja, o pastor desceu, então ele disse, eu vou pregar aqui, você não quer vir à noite? E ele disse, nossa, eu estava no meu carro com o pastor e eu nem sabia. Ele, eu vou pregar nessa igreja agora à noite, o senhor não quer vir aqui, agora o senhor me trouxe, o senhor sabe onde é. Ele falou, não vem não, porque pastor é tudo ladrão. Daí o pastor sabiamente disse para ele assim, o pastor ladrão é igual aquele taxista que quando pega você no aeroporto, numa cidade desconhecida, te leva por ruas que você não conhece, faz um caminho totalmente torto, mais longo do que para cobrar um valor a mais. Esse mesmo taxista é irmão do advogado, que pega uma causa de uma pessoa muito carente e ganha em cima uma porcentagem maior do que deveria.
Esse mesmo aqui é parente daquele médico que faz uma cirurgia plástica, que ele paga tanto por uma prótese de silicone e ele não tem trabalho quase que nenhum e triplica, quadriplica o preço. E o taxista no meio falou, para. E chorando ele falou, eu entendi, eu acabei de fazer isso com você. Eu te trouxe por um caminho totalmente mais longo para conseguir um pouco mais de dinheiro. E o pastor disse para ele assim, eu quero dizer para você aqui, gente ruim e que rouba, que faz qualquer outra coisa, existe em toda e qualquer camada da sociedade. Não é só pastor que é ladrão, é médico, é advogado, é taxista. Ou seja, não é em qualquer lugar, ou melhor, é em qualquer lugar que você vai achar a pessoa de qualquer jeito. O que nós temos como mensagem não se tem em qualquer lugar. E a oportunidade que nós temos de ser transformados e viver de forma diferente também não é em qualquer lugar. Aqui, na igreja de Jesus, você pode decidir acabar com essa divisão e ser íntegro. A palavra íntegro, na sua essência, significa inteiro. Ou seja, se você for uma pessoa íntegra, você nunca vai estar na condição de viver dividido. A divisão só vem para aqueles que querem ser corrompidos. Porque tentação todo mundo tem. Crente não crente. Jovem, velho. Você pega uma criancinha, muito novinha. Você já vê essa criancinha fazendo coisas, você fala, meu Deus, não aprendeu com quem? Né, Joel? É assim. Terceiro, lembre-se que existem fatos da sua vida na Terra que mostram que aqui não é o seu lar definitivo. Lembre-se que existem fatos da vida na Terra que mostram que aqui não é o seu lar definitivo. 2 Coríntios 4, 17, 18, um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você pode dizer um amém? Por mais que a sua situação seja crítica, caótica, de derrota, de muita tristeza, fracasso, o texto diz que os seus sofrimentos leves, a Bíblia compara os nossos sofrimentos a coisas leves, momentâneas, estão produzindo para nós, a Bíblia diz, uma glória que é eterna e que pesa muito mais do que esses sofrimentos. O que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que ele está nos dizendo o seguinte: toda situação de derrota na sua vida, de sofrimento, de perda, de falta de propósito, você vai ter que aprender alguma coisa. Jesus é tão bom, mas tão bom, que ele permite eu e você, em meio a situações de fracasso e derrota, onde Satanás consegue agir no nosso ser, no nosso consciente, na nossa alma, ele consegue pegar essa situação e dizer, Satanás, muito bom, mas olha o que eu vou fazer. E ele nos dá um crescimento, um progresso, uma coisa, um exemplo de como não fazer. Esses pastores, que se falam muito deles por aí, eles nem sabem, mas eles me abençoam muito. Porque com eles eu aprendo como não fazer. Você tem que olhar para as pessoas à sua volta, ou situações que acontecem à sua volta, e você tem que olhar e dizer assim, nunca mais eu quero fazer isso, porque olha o jeito que eu fiquei. Ou você olhar algum exemplo à sua volta e falar assim, eu já sei como não ser. Eu sei como não ser pai, eu sei como não ser mãe, eu sei como não ser mulher, como ser marido. Você toma esses exemplos de sofrimentos que são leves, momentâneos, e toma para si e agrega valor na sua vida. Na verdade, tribulações que todo mundo passa, não sou eu nem só você, são discipuladores nas nossas vidas. São mentores de Deus nas nossas vidas. Paul Yong-Shu disse isso, que toda dor, toda luta, todo luto, todo problema são mentores espirituais nas nossas vidas, porque eles sempre nos levam para frente. Alguém menos inteligente, vamos dizer assim, que o Paul Yong-Shu disse que todo pé na bunda nos leva para frente. Você tem que aprender alguma coisa com as coisas ruins que estão acontecendo. Engraçado essa, não, Berto? É verdade. É pura verdade. Você pensa que as coisas estão ruins, está tudo acontecendo de ruim, mas você está avançando espiritualmente, emocionalmente. Não pode parar, não. Você não pode parar. É natural que algumas promessas de Deus ainda não se cumpriram na sua vida, algumas orações não foram respondidas, algumas coisas parecem injustas, o mal
parece que está vencendo, mas sabe por quê? É porque ainda não chegou o fim da história. Quando o fim da história se concretizar, ou quando a sua vida tiver a conclusão, acabou tudo isso aí. Eu fico pensando, na minha mente viajante, eu fico pensando, Deus, como vai ser viver num lugar onde não vai ter nada disso que nós estamos compartilhando aqui, por exemplo, nessa noite. Nós não conseguimos imaginar o que não é tristeza, mas de tanto que nós já ficamos tristes. Nós não conseguimos imaginar um ambiente onde nós podemos confiar em todo mundo, sendo que aqui já é difícil confiar na pessoa que às vezes está dormindo com a gente. É difícil imaginar uma semana sem uma tristeza, ou uma notícia que venha tentar te desanimar. Não que você desanime com tudo, mas pense num lugar que a eternidade inteira você só vai dar risada. Você vai gargalhar o tempo todo. A sua vida vai ser o resumo daquilo que você faz hoje na internet, aqueles kkkkkkkk. Sua vida vai ser só isso. Ah, aleluia, Senhor, volta para nos buscar. Se você tem fé e sua vida está difícil, creia que é porque não chegou ao fim. O peixe, ele nunca seria feliz fora da água. Um animal que voa, por exemplo, uma águia, não seria feliz sem as suas asas. O mesmo acontece com você. Você não é daqui, você não vai ser 100% feliz na terra. Volto a dizer para que essa frase fique na sua mente, gravada no seu coração. O céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Guarda isso no seu coração e pregue isso para as pessoas à sua volta. O céu não é o seu destino. O céu é sua origem. Amém? C.S. Lewis diz o seguinte: tudo que é eterno, tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Escreva isso aí no seu esboço, não sei se está aí já no esboço. Está aí no seu esboço. Grifa aí, coloca nas suas redes sociais, no mural do seu trabalho. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Se você conhece livros desse homem, pode pegar tudo para ler, que é tudo bom. C.S. Lewis ele é de outra geração, de outro esquema. Outro nível. Não fique arrasado se você ama a Deus e está sofrendo. Quero te contar algumas situações aqui. José foi sempre obediente e mesmo assim foi vendido pelos irmãos, foi escravo e acabou prisioneiro no final dessa história, até que depois viesse a ser um dos homens mais importantes da sua geração. Paulo, mesmo fiel, acabou em prisão. João Batista, mesmo sendo o mais justo na terra, como a Bíblia diz, terminou a sua vida decapitado. Pedro, mesmo sendo alguém especial para Jesus, ele terminou seus dias crucificado. João, mesmo sendo autor de parte da Bíblia, grande parte da Bíblia, foi preso e exilado em uma ilha de sal. E assim acontece com muitos homens e mulheres de Deus. Você não é alguém diferente, não. Tem pessoas que parecem que são intocáveis. Deus não pode permitir uma situação na sua vida que você já fica dodói. Ah, mas Deus não cuida de mim. Oh, quem poderá me ajudar? Não tem chapolim colorado na vida real, não. O chapolim colorado da sua vida é o Espírito Santo de Deus, que independente do que você está passando, ele sabe a hora certa, independente de você falar para ele ou não, ele sabe onde ele tem que agir. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele mesmo intercede por nós. Quando nós não temos o que falar, ele sabe o que falar por nós. Pensa que você sem orar, já tem alguém orando por você. Mesmo você sem pedir, já tem alguém te dando o que você precisa. É assim com Deus. Porque ele não precisa da sua atitude para tomar uma atitude. Ele é independente de você. Você que é totalmente dependente dele. Deus não é dependente de você. Agora pense numa coisa. O mundo não foi criado por causa de você. Ou seja, quer dizer, você não foi criado por causa do mundo. O mundo que foi criado por causa de você. Se o mundo foi criado por causa de você, você precisava de um lugar para habitar. Você acha que Deus não tem o controle de tudo isso nas mãos dele? A Bíblia diz, em Eclesiastes, se eu não me engano, que o fim das coisas é melhor que o seu começo. Ou seja, a sua vida tem que haver um progresso. Os seus 30 tem que ser melhor que os seus 20. Os seus 40 tem que ser melhor que os seus 30. Porque o fim das coisas é melhor que o começo. Mas se o fim é melhor que o começo, daqui do começo para o fim tem que haver um progresso. A sua vida não pode ser assim. Um gráfico cardíaco. A sua vida tem que ser assim. Assim.
o gráfico vai até ficar meio doido. Tanto você sobe, tanto você sobe. Linha reta. Seu destino é o céu. Que seu gráfico seja assim. Nenhuma permanência no mesmo nível, nem um nívelzinho de leve. Não, assim. Completamente crescente para a glória de Deus. Hebreus 11, 13 e 14. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Não sei se você conhece a história de Martin Luther King. Martin Luther King era pastor e um homem que lutou até o fim da sua vida pelos direitos humanos. Foi um homem também que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E mesmo assim, tendo um testemunho de ser um homem totalmente diferente na sua geração. Por exemplo, o pastor Martin Luther King, no seu tempo de faculdade, os negros não podiam beber água nos bebedouros das faculdades nos Estados Unidos. O pastor Martin Luther King lutou e ele morreu por essa causa até o final da sua vida, e hoje os negros podem beber água nas faculdades e universidades americanas porque Martin Luther King lutou, mas para isso foi requerida a sua vida. Pastor Martin Luther King foi morto, assassinado. Agora nossa mente diz assim, mas como alguém com um testemunho desse, e eu faço muito menos que isso, quero algo melhor? Não é para você pensar assim como nós vimos no vídeo do Nick. Não é para você olhar para mim, ele diz, né, sem braço, sem perna, e comparar a minha vida com a sua. Mas para você entender qual que é o seu propósito e chamado diante daquilo que Deus te disse para fazer. Não é para você pensar e comparar os testemunhos. Nossa, se alguém que fez muito morreu assassinado, imagina eu então. Vou morrer assassinado 2 vezes. Vou me matar 3, 4, 5 vezes. Vou fazer o que mais comigo? Não dou conta não. Não é assim. É que eu quero te dizer que pessoas de Deus, importantes ou não, também sofrem. O problema é que você não é daqui. Se pudéssemos pôr tudo isso aqui dentro da cabeça para que a gente entendesse melhor, seria muito bom. Mas basta ler, viver, se alimentar diariamente que você vai entendendo. Nós não estamos na nossa melhor forma. Nós não chegamos no maior nível que podemos chegar. Mas isso aqui vai nos ajudar. O que você tem feito com a sua Bíblia? Ela é o porta-chave? Ela é um objeto de decoração na sua casa? Ela é mais um objeto na sua casa, um elemento que contribui com a decoração de algum ambiente? Ela é um companheiro de sono, quando você deita ela está ali do lado da cabeceira? O que é a sua Bíblia? Sua Bíblia tem que estar mais velha a cada dia que se passa. As folhas têm que estar mais descoladas uma da outra. Você pega a Bíblia de gente, às vezes dá até vergonha. Nem Gênesis está descolado esse texto. Os primeiros aqui. As páginas estão coladas. Tem que ficar puxando, tirando, com cuidado. Lê sua Bíblia. Vou fazer uma campanha. Lê sua Bíblia. Tem que fazer, gente. As pesquisas dizem, e está aqui o Humberto que trabalha com isso, sabe do que eu estou falando. As pesquisas dizem que nunca se ouve tanta Bíblia e nunca se leu tão pouco Bíblia. Tem Bíblia de tudo quanto é versão que você imagina. Tem Bíblia do skatista, pra vocês terem uma noção. Bíblia do primo. Bíblia do adolescente radical. Bíblia mangá, com desenhos, ilustrações. Bíblia da mãe que ora, da avó que ora, do pai que ora, da sogra que ora, sei lá se tem, mas deve ter também. A sogra orar pra gente. Pelo menos isso. Diz alguém muito sábio que sogra tinha que ter 2 dentes, um para abrir lata e outro para doer o dia inteiro. O pastor Mário Ruiboto veio na conferência espírita e disse que a sogra tem que ter 3 dentes. Um para abrir lata e 2 para doer o dia inteiro. Lá em Portugal eles odeiam mais sogra do que a gente aqui. Eu não odeio minha sogra, não. Minha sogra é uma bênção. Quero que você preencha então aí no final do seu esboço. Amigo, crendo em Jesus, com a morte você não vai abandonar sua casa, você vai para casa. Você vai para casa. Quero ler uma história e depois nós vamos orar. Uma história que diz o seguinte: certo dia, no século passado, no porto de Nova York, um missionário aposentado que viveu 55 anos no campo missionário estava de volta para o seu país. E no mesmo navio estava chegando o presidente dos Estados Unidos. Havia banda, tapete vermelho, bandeiras, chuva de papéis, faixas, imprensa e muito mais.
tudo para o presidente. O missionário desembarcou sem ser notado, triste e ressentido. Veio uma paz em seu coração e uma voz que dizia: meu filho, você ainda não chegou em casa. As pessoas que fizeram muito para Deus, um dia voltando num porto, vem aquela festa e dizem: será? E a hora que ele foi ver, tinha lá uma placa com o nome do presidente. Ele diz: nossa, nem ninguém vem me dar um abraço, eu estou há 55 anos fazendo algo para o Senhor. E ele queria aplausos para aquilo. E ele, triste, ouviu a voz do Senhor dizendo: filho, não tem comemoração porque você ainda não chegou em casa. O dia da sua comemoração vai ser o dia que você passar por aquela porta celestial. E Jesus vai estar sentado e vai olhar para você dizendo assim: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. O que é o pouco para nós? O pouco é a terra. A terra é muito pouco. A terra é um lugar onde tem pouca alegria, poucas coisas, se comparado ao céu. E Jesus vai terminar dizendo: foste fiel na terra, no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Entre, faça parte da festa. Aqui é sua casa. Agora tem gente que torceu a vida inteira para você entrar. E quando você passar, pode ficar tranquilo. Vai ter gente de sobra para aplaudir e celebrar a sua chegada. Fique de pé no seu lugar. Nós podemos viver uma vida sem Jesus, não podemos morrer uma vida sem Ele. Se você deseja fazer um compromisso ou reconfirmar um compromisso com Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão, dizendo: eu faço um compromisso com Jesus, ou eu refaço um compromisso com Jesus. Levante sua mão, você que hoje quer fazer ou refazer um compromisso com Jesus. Você que diz assim: eu quero selar novamente, Deus te abençoe, um compromisso com Jesus. Você que mesmo está salvo, satisfeito, vive com Jesus, mas você hoje quer dizer assim: não, eu estou dizendo sim de novo, para dizer para Jesus que minha vida é dele mesmo, que nada mais importa para mim senão o Senhor, senão a presença dele em minha vida. Feche os teus olhos, eu quero orar com você, selando novamente esse compromisso. Nós como igreja, Senhor, estamos refazendo esse compromisso com o Senhor, dizendo com todas as palavras: o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Eu não aceitei o Senhor para salvar minha família, eu aceitei o Senhor para salvar a mim mesmo. Afinal, eu sou responsável pelos meus pecados, minhas atitudes, meus relacionamentos, a minha vida. E Deus, que em nome de Jesus, cada pessoa que aqui está possa ter convicção e consciência disso, de que eles, Pai, precisam se preocupar consigo mesmo. Às vezes nós nos preocupamos tanto, Pai, com o outro, ficamos olhando os defeitos do outro e esquecemos que nós somos tão pecadores quanto, ou piores até. Jesus, nós não estamos divididos. Nós temos convicção do que nós queremos daqui para frente na nossa vida. E que nessa semana que se inicia, Pai, nesse dia, possa ser a melhor semana das nossas vidas em nome de Jesus. Deus, faça-nos pregar Teu Evangelho, avançar para lugares desconhecidos, entrar em portas que até agora estavam fechadas, nos envolver em relacionamentos muito mais saudáveis dos que foram até aqui, sermos mais intensos. A vida é breve, passageira. Queremos aproveitar cada momento, Senhor. Permita-nos acertar onde nós erramos. Dê-nos mais uma chance, Senhor, é isso que nós te pedimos nessa noite. Mais uma chance nos nossos relacionamentos, mais uma chance em relação ao nosso pecado contra o Senhor, pecado que feriu o seu coração. Dê-nos mais uma chance, ó Pai, de fazer de novo. Dê-nos mais uma chance, Deus, de orar e na esperança sermos ouvidos pelo Senhor. Dê-nos mais uma chance de viver a alegria novamente. Dê-nos mais uma chance, ó Pai, e nos dê os recursos suficientes. Nós vamos usá-los dessa vez da maneira que o Senhor deseja. Dê-nos mais uma chance, Pai, e restitua aquilo que foi perdido, para que possamos dessa vez ter mais disciplina com o que estivermos nas nossas mãos. Dê-nos mais uma chance. É isso que nós te pedimos, Deus.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir uma canção. Em seguida você vai em paz por uma semana abençoada em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua família, caso não tenham pessoas convertidas ao Senhor ainda. E que em nome de Jesus, semana que vem você esteja com elas aqui, para a glória do Senhor. Amém? Vamos então ouvir essa canção em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor e o que me faz crescer. Vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 e a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Deus abençoe. Vai em paz em nome de Jesus. Você tenha uma semana abençoada. Amém. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta.
apresentar o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, oh, e unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca, toca, vem sobre mim com teu manto, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia.